Porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé e não por vista. E ainda uma última vez. Porque andamos por fé e não por vista. Amém. Vamos então voltar à palavra, queridos irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7. A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã chama-se Shows que mostram um Deus. Show é uma palavra inglesa, mas que em grande parte nós passamos a usar no português, não é? Podia ser espetáculos que mostram um Deus. E que tipo de título é este para um sermão? Deixa-me dizer-te, desde que existem igrejas, que há quem nelas tente mostrar a presença de Jesus da forma mais física que consegue. Desde que há cristianismo, que há a tentação de nós querermos mostrar Deus e Jesus em particular da forma mais física que nós conseguimos. Mas o que eu te quero dizer é que a fé cristã não se faz com shows de presença divina. Quando nós somos cristãos, nós não procuramos espetáculos onde Deus se mostra. Porquê? Porque a fé que nos guia, como nós lemos neste texto, é uma fé que vai além dos olhos. Esta é a razão porque este sermão tem este título, Shows que mostram Deus. Podíamos dizer espetáculos que tentam mostrar Deus. E vamos perceber porque é que isto não é possível, mas o caminho que a Bíblia indica pode parecer menos espetacular, mas é muito melhor. Deixem-me orar nesta hora para que o Senhor faça acontecer isto na nossa vida. Querido Deus, Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado por estarmos nesta casa de oração. Obrigado por este lugar se encher de pessoas que de modos imperfeitos procuram-Te a Ti que és perfeito. Senhor, nós queremos mais da Tua perfeição. Por isso nós queremos sair desta igreja com uma vida melhor, com uma vida mais santa, com mais de Jesus. E sim, de certa maneira, nós oramos para Te vermos mais. Ó Senhor, mas já estamos a antecipar que a Tua palavra nos vai demonstrar alguns erros em que nós caímos quando vivemos tão obcecados por aquilo que vemos. Por isso ajuda-me nesta hora a pregar com fidelidade, com coragem. Ajuda cada pessoa aqui a receber esta palavra com fé. Ó Senhor, e que no final nós possamos, e não é mau desejar isto, nós possamos sair daqui melhor do que entramos. Senhor, nós não oramos só por nós. Há tantas igrejas nesta mesma hora em Portugal a reunirem-se em nome do Senhor Jesus e esse povo é o nosso povo. Nós oramos por cada igreja onde Cristo é pregado, Senhor. Nós oramos pelas igrejas que ainda se vão reunir ou que já se reuniram por todo o mundo. Senhor, faz de domingo um dia de nós entendermos que a Tua obra é global, é mundial, é cósmica, porque Jesus não faz nada pela metade, mas tudo por inteiro. Por isso, no poder do Espírito Santo, nós oramos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Abre a tua Bíblia, prepara-te para folhear a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos a fazer uma viagem, começada em setembro, planeada para terminar em agosto, para em setembro de 24 começarmos uma nova série de mensagens. Esta série de mensagens chama-se Saber Ouvir. Começámos no Gênesis, já entramos no Novo Testamento, já entramos nas cartas de Paulo a semana passada, quando falámos na carta de Paulo aos Romanos. Hoje estamos a abranger 2 cartas e só dá para pregar, neste caso, um sermão, não dá para pregar 2, mas vamos, por isso, à segunda carta de Paulo aos Coríntios. Tu precisas de algum contexto, não é? Precisamos de algum contexto para perceber como é que aterramos neste segundo tomo, nesta segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, e por isso, muito brevemente, eu vou pedir aquilo que peço quase sempre quando estamos em sermões que são, sendo expositivos, são abrangentes, portanto, que nos obrigam
a folhear por toda a carta. Por isso eu vou pedir que tu vás folheando por toda a carta para teres uma ideia. Não folhei já vamos folhear. Primeiro deixa-me só fazer-te um contexto acerca desta igreja em Corinto, no velho mundo greco-romano de há 2000 anos, onde a nossa fé cristã começou a crescer. Há uma primeira carta, portanto o texto que nós lemos é na segunda carta que Paulo escreveu, e na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós conhecemos uma igreja riquíssima, mas riquíssima em problemas. É a igreja mais problemática que tu encontras na Bíblia. A igreja mais problemática que tu encontras na Bíblia é a igreja de Corinto. Deixa-me falar, tem alguns desses problemas. A igreja de Corinto tinha divisões entre pessoas, para tu veres o nível de inimizade que existia dentro daquela igreja. Havia pessoas que na igreja se estavam a colocar processos de tribunal umas contra as outras. Semana passada falei-te de uma igreja real, Roma, que se dividia por questões culturais. Hoje vou-te falar nesta igreja de Corinto que se divide por muito mais coisas. O ambiente era tão mau, as pessoas davam-se tão mal, que até se colocavam em tribunal umas às outras. Mais problemas que esta igreja tinha. Esta igreja tinha muitas perguntas, muita ignorância, por exemplo, acerca do assunto do casamento. Tu, se fores à primeira carta, vais encontrar esse problema no capítulo 7. Esta igreja tinha discussões acerca daquilo que se podia fazer ou não. Como na semana passada vimos na igreja de Roma, esta igreja também discutia, podemos comer carne ou não. Portanto, também tinha questões acerca daquilo que se comia. Esta igreja tinha grandes discussões acesas acerca, por exemplo, do culto. Como é que se faz o culto? Por exemplo, a questão de usar o véu, as mulheres usarem o véu, a questão, por exemplo, da ceia do Senhor, como é que se deve tomar a ceia do Senhor. Portanto, esta igreja tinha muitas discussões acerca de como é que um culto deve ser feito. Esta igreja tinha muitas discussões acerca dos dons espirituais. Por isso é que chega uma altura na primeira carta de Paulo a esta igreja, em que no capítulo 13 não é acerca do amor entre um homem e uma mulher. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou ou como o símbolo que retino. Nada disso é acerca de amor entre homem e mulher. É acerca do amor como a solução para uma igreja que as pessoas são tão invejosas que andam a competir quem é que é mais espiritual, quem é que tem os melhores dons espirituais. É por isso que 1 Coríntios 13 existe. Tu deves sempre ler esse texto pensando que o amor existe na igreja porque havia um grande problema. Nós geralmente descontextualizamos esse texto e aplicamos-lo de uma maneira um bocado romântica ou xoxa. Mas quando tu vais ver esse texto é por causa de uma igreja que se dividia acerca de discussões quem é que era o mais espiritual. E o apóstolo Paulo estava a dizer, tu podes ser o maior, mas se tu não tiveres amor, tu não és coisa nenhuma. Então esta igreja tinha estes problemas todos e tinha ainda um mais grave. E agora eu vou perguntar, porque alguém me saiba dizer, qual era o problema mais grave da igreja de Corinto? Não era este, não era nenhum destes. Não era as questões relacionadas com o casamento. E deixa-me dizer-te, esta era uma igreja escandalosa, porque havia gente a portar-se mal em termos de imoralidade sexual. Portanto, havia coisas de arrepiar os cabelos. Mas qual era o maior defeito da primeira, que tu vês na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios? Qual era o maior defeito da igreja de Corinto? Qual era? Não, errado. Não sei quem disse e não quero saber. Porque acho que era alguém que falou, acho que alguém não pode cometer este erro. Estás perdoado, Newton. Foste tu, Newton, pelo menos pareceu. O maior defeito não é acerca da ceia. É acerca do quê? Qual é o maior defeito? Quando tu lês a primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai... há sentimentos, há emoções no apóstolo Paulo, mas quando ele chega a um ponto, ele diz, meus queridos, se vocês colocam isto em causa, a ressurreição de Jesus. A coisa mais importante na fé cristã não é a maneira como tu vives a tua fé para Jesus. A coisa mais importante na fé cristã é aquilo que Deus fez por ti, não é aquilo que tu fazes por Deus. Se tu colocas em causa que Jesus ressuscitou mesmo, tu és o mais miserável de todos. Porque se Jesus não morreu mesmo, nós somos o quê?
Nós somos completamente enganados. Nós somos um povo de quem o mundo devia rir. Portanto, quero abreviar muito rapidamente isto, mas no contexto da Igreja de Corinto, a Igreja está cheia de problemas. Há gente má, que se divide em discussões. Há gente que se porta mal no seu leito, a nível do casamento, traidores. Se nós quisermos, como é que nós diríamos? Adúlteros. Há gente a portar-se muito mal. Há gente a colocar as pessoas em tribunais. Há pessoas que discutem por causa dos dons espirituais. Há pessoas que discutem por causa do culto. Tudo isso é mau. Mas o pior não é tu colocares em causa o que fazes por Deus. É tu colocares em causa aquilo que Deus faz por ti. Por isso é que nós acreditamos na justificação pela fé. Porque tu não és salvo por aquilo que fazes por Deus. Tu és salvo por aquilo que Jesus fez por ti. Por isso é que Paulo fica aceso no capítulo 15. E olha que ele tinha razão para se acender em muitas coisas. Ele acendeu-se em muitas coisas na primeira carta, mas quando ele diz, vocês não me digam que vocês estão a duvidar, ele não diz assim, estou a parafrasear, vocês não me digam que estão a duvidar que Jesus ressuscitou mesmo. É que se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais enganados, nós somos, permitam uma expressão, os mais endrominados de todos. Então é este o contexto desta igreja cheia de problemas. Podemos, por isso, dizer que Corinto era a pior igreja do mundo. Não é uma frase bem simples. Corinto tinha a pior igreja do mundo. Deixa-me dizer como é que a cronologia terá acontecido. Paulo escreveu a primeira carta, depois terá feito uma visita à igreja, e essa visita terá sido uma visita difícil. Tu encontras essa referência na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 1. Portanto, Paulo terá estado presencialmente lá e terá sido complicado. Depois disso, terá sido escrita uma segunda carta em que os sentimentos estavam vivos e com muitas lágrimas. Encontras essa referência em 2 Coríntios 1, 3 a 4 e 7, 8 a 12. E finalmente terá sido escrita uma terceira carta, que terá sido esta. O que significa que, por aquilo que nós lemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós aprendemos que, a rigor, ela terá sido a terceira, só que nós não temos a segunda. Nesta segunda carta, onde eu vou pedir, agora sim, que tu possas folhear as Escrituras, Paulo queria reconciliar-se finalmente com a igreja e fazer aqui alguns esclarecimentos necessários. Então, para termos uma ideia, agora vai lá ao início do capítulo 1. Vamos folhear rapidamente a nossa Bíblia, está bem? Para percebermos um pouco do que é que estamos a falar. Vou tentar resumir esta carta em 3 divisões principais. Do capítulo 1 ao capítulo 7, reconstrói-se a relação entre Paulo e a igreja de Corinto. Do capítulo 1 ao capítulo 7, a maior preocupação de Paulo é reconstruir, reconciliar-se com aquela igreja. Sobretudo, tendo em conta que havia um problema que estava a acontecer, que era novo, que na primeira carta ainda não estava a acontecer, mas agora nesta segunda estava. É que tinham aparecido umas novas pessoas, a quem se chamava os superapóstolos. Novos superapóstolos, que era gente que pregava o Evangelho e que fazia, supostamente, Paulo deveria envergonhar-se junto deles. Então, é preciso que tu compreendas este contexto, porque este contexto atravessa toda a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Apareceram aí uns novos superapóstolos, uns superpregadores, aos olhos dos quais Paulo parecia insignificante. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, Paulo está a tentar reconciliar-se com a igreja e este é o contexto. Do capítulo 8 ao capítulo 9, Paulo recorda os coríntios que eles precisavam de usar a generosidade deles para com os irmãos na fé, judeus, que passavam necessidades em Jerusalém. E que se eles não fossem generosos com os de Jerusalém, no fundo estariam a demonstrar que eles próprios não teriam compreendido a generosidade do próprio Jesus com eles. Então isto entre o capítulo 8 e o capítulo 9. E finalmente, dos capítulos finais, capítulo 10 ao capítulo 13, Paulo acompanha
esta chegada dos novos superapóstolos e faz uma comparação com eles. Sabes, eu gostava tanto de me perder agora nestes capítulos, mas não dá. Isto fica para quinta-feira. Ainda na quinta-feira passada, eu acho que foi um tempo interessante, porque às quintas-feiras o que é que acontece? Nós voltamos ao mesmo texto, mas nós não pregamos um novo sermão, mas nós voltamos a ouvir as perguntas que vocês possam ter acerca do sermão e muitas vezes, em vez de termos a mesa bonitinha posta ao domingo, nós voltamos usamos a palavra não como a mesa posta ao domingo bonitinha, mas vamos para a cozinha. Eu acho que é a melhor analogia que eu consigo dar. Vamos para a cozinha e usamos todos os ingredientes que ficaram fora do sermão. E ainda na quinta-feira passada, uma das coisas que deu para fazer é que nós pudemos ler mais acerca daquele texto que era em Romanos. E há aqui algumas coisas que eu vou deixar para quinta-feira. Mas eu gostava muito, só que tu tivesse uma ideia. Avança lá dos capítulos 10 até ao capítulo 13. Okay? Capítulo 10 até ao capítulo 13. Porque o que está a acontecer nesta altura é incrível. Eu agora não me vou meter por aqui, mas o que está a acontecer aqui é incrível nesta altura. Porque o apóstolo Paulo vai falar com uma franqueza para fazer uma comparação com estes superapóstolos. Okay? O apóstolo Paulo diz, ok, andam aí os novos campeões, então deixa-me comparar um pouco com eles. Ele vai usar expressões interessantes. Uma das preferidas do pastor Filipe. Filipe, qual é uma das expressões que tu gostas aqui nesta parte da segunda carta de Paulo aos Coríntios? Estou como que fora de mim. Estou como que fora de mim. É como se Paulo estivesse a dizer, aturem um bocadinho a minha loucura. Olha, eu vou ser louco a falar convosco. Okay? Paulo vai pegar de frente esta reputação toda dos novos superapóstolos para dizer o quê? A força do apóstolo Paulo, curiosamente, sabem qual vai ser a força do apóstolo Paulo? Vai ser a sua fraqueza. A força do apóstolo Paulo vai ser a sua fraqueza. Por isso, se eu tivesse de resumir muito a segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu diria assim, a segunda carta de Paulo aos Coríntios reconstrói uma relação, vão encontrar a frase aí, sana uma suvinice. O que é isso, sanar uma suvinice? Eles estavam a ser suvinas, não estavam a querer contribuir para os de Jerusalém, e Paulo tem de sanar isso. E fulmina fanfarrões. Okay? É um resumo muito breve da segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Então, o que é que acontece? Paulo quer reconstruir, num primeiro momento, a sua relação com os Coríntios. Num segundo momento, ele quer sanar o facto dos Coríntios estarem a ser suvinas, os Coríntios estão a ser suvinas, e por outro lado, na fase final, ele fulmina fanfarrões. Vamos agora para o capítulo 5, voltar até ao verso 7. 2 Coríntios 5, capítulo 5, verso 7. Porque quero que tu agora olhes um pouco aí para o texto. Olha, vou-te dar alguns segundos para compreenderes aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer e para compreenderes que quando no verso 7 ele diz vivemos porque andamos por fé e não por vista, isto funciona como uma espécie de pequeno entre parênteses. Aliás, é curioso, em algumas traduções está mesmo entre parênteses. Porquê? Porque é um entre parênteses no raciocínio do apóstolo Paulo. Então vamos lá. Capítulo 5. O verso que nós temos diante de nós é um parênteses no raciocínio do apóstolo Paulo, neste capítulo 5, mas é curioso porque às vezes é o entre parênteses que mostra a base do raciocínio de uma coisa. Às vezes é aquilo que se diz entre vírgulas, é aquilo, aliás, como os professores antigos diziam, os professores portugueses antigos diziam, às vezes é aquilo que se diz entre comas que mostra o verdadeiro alicerce do discurso. Então, para uma igreja que andava encantada com grandes poderes dos novos superapóstolos, Paulo fala, verso 1, olha para o teu verso 1, Paulo menciona casas a desfazerem-se. Para uma igreja que andava encantada com os grandes poderes dos novos superapóstolos, Paulo fala de gemidos, no verso 2. Para uma igreja que andava encantada com grandes poderes dos novos superapóstolos, Paulo fala de nudez no verso 3, isto apenas para citar os primeiros 3 versos deste capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Avança para o verso 6
E já agora vai ao verso 8. Portanto, verso 6 e verso 8. Os versos que rodeiam o nosso verso 7. No verso 6 e no verso 8, a vida no corpo de agora, portanto, o teu corpo que tu tens hoje, dia 9 de junho, não é? Sente aí o teu corpo, esse corpo. O corpo que o apóstolo Paulo tinha quando falava. Ele fala na vida no corpo de agora como uma vida de tu sentires a ausência de Deus. Estou a ler agora na Almeida, século XXI, verso 6. Portanto, estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque ainda neste corpo, o corpo que tu tens hoje, antes da ressurreição, tu ainda estás diante da ausência de Deus. Porque ainda não estás na presença de Deus. Concordas? O apóstolo Paulo está certo? Bem, esta é daquelas que a pessoa não deve hesitar. Entre Paulo, não é? Entre Paulo e ti, acredita sempre em Paulo. Portanto, o apóstolo Paulo está a dizer que enquanto tu estás nesta vida, com o corpo que tens hoje, senta aí, toca-te, ok? Tu passas, nesta experiência do corpo que tens hoje, sempre uma experiência de ausência de Deus. E agora verso 8. Porque, assim, estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. O que é que isto significa? Este corpo de agora é um corpo que tu passas por uma ausência de Deus, mas é dado o precioso à parte de tu viveres por fé e não por vista. O que significa que viver por fé não se faz com provas de poder, com provas de força ou com provas de presença. É por isso que é tão precioso esta parte que o apóstolo Paulo faz. O que ele está a querer dizer é que quando tu vives com fé, tu não vives com provas de poder, tu não vives com provas de força, nem sequer vives com provas de presença de Deus. Seguir Jesus não vai impressionar ninguém que precise de trunfos óbvios. Paulo não tem vergonha de assumir diante de superapóstolos que de aparências ele tem zero para mostrar. Lembra-te, apareceram os novos superapóstolos, toda a gente diz que eles são melhores que o apóstolo Paulo é fraquinho ao pé deles, não tem nada para mostrar. Estes novos superapóstolos trazem aparências que o apóstolo Paulo não tem. E a maneira como o apóstolo Paulo vai encarar o assunto é dizer, é verdade, eu não tenho nada para mostrar comparado com estes. Porquê? À parte, porque eu ando por fé e não por vista. O que isto significa, e é por isso que esta frase está aí, é que quando tu vives por fé, tu não vives baseado em registros visíveis da tua força. Tu não vives baseado em registros visíveis do teu poder. Tu nem sequer vives baseado em registros visíveis da presença de Deus. Deixa-me tentar dizer isto de uma maneira ainda mais simples. Quando nós somos cristãos, a nossa vida não é impressionante. Se tu quiseres competir no campeonato de uma vida impressionante, se fores um cristão como o apóstolo Paulo era, tu vais perder esse campeonato. A tua vida não vai ser extraordinária. Esse campeonato era o campeonato dos novos superapóstolos, não era o campeonato do apóstolo Paulo. Permite-me fazer aqui um à parte. É por isso que, por vezes, acho interessante aquela ideia, bem intencionada, mas pouco bíblica, de que um cristão, quando pratica a palavra, vai criar necessariamente um ímã que atrai as pessoas. Deixa-me explicar-te. Jesus disse que, de facto, há uma luz que nós somos chamados a brilhar. Vimos isso no Sermão do Monte, na época do Advento. E Jesus fala no contraste que a nossa luz deve dar em relação às trevas, sem dúvida nenhuma. Mas isso não significa que a tua fé está baseada numa esperança de que as pessoas vão ficar impressionadas contigo. Porque quando o apóstolo Paulo se comparava com estes novos superapóstolos, ele não tinha uma vida impressionável. Deixa de viver a achar que tens de impressionar as pessoas com a tua própria vida.
Nós não baseamos a nossa fé em Jesus com sinais óbvios de poder. Nós não baseamos a nossa fé em Jesus com sinais óbvios de força. Nós nem sequer baseamos a nossa fé em Jesus com sinais óbvios da presença de Deus. Volto ao texto, verso 7. Andamos por fé e não por vista. O que é que isto significa? Paulo estava a falar no seu corpo, no verso 6, no verso 8. Isto significa que enquanto o nosso corpo for este, e não for o corpo da ressurreição, os olhos nunca serão guias confiantes. Enquanto tu vives neste corpo, tu nunca podes basear a fé nos teus olhos. Tu só vais poder acreditar no que vês, deixa-me dizer-te assim, quando estiveres rosto a rosto diante de Jesus. Quando nós vivemos esta vida antes de termos o corpo da ressurreição, os olhos não podem ser os nossos guias, porque até pelo contrário, eles geralmente enganam-nos. E estamos a voltar outra vez à mensagem da semana passada. É à custa de serem os olhos a guiar a maioria das pessoas que superapóstolos impressionam. E agora deixa-me falar nos superapóstolos de hoje. Quero dizer isto com respeito, não quero que isto seja visto como uma provocação. Nós não usamos o termo apóstolo, nós acreditamos que o apóstolo é um termo que não é corretamente usado para ninguém hoje. Nós acreditamos que a nossa igreja é apostólica, sim, não porque eu sou o apóstolo Tiago, nem porque o Filipe é o apóstolo Filipe, ou o Marco tem sido o apóstolo Marco, mas nós acreditamos que somos uma igreja apostólica porque permanecemos no quê? Em que é que nós permanecemos? E o que é que faz de nós uma igreja apostólica? Nós permanecemos no ensino dos apóstolos. Somos uma igreja apostólica por causa disso. Nós não usamos termos como apóstolo. Mas deixa-me agora usar, e quero usá-lo de uma maneira certa. Porque hoje, no meio evangélico, há muitos apóstolos. E eu não quero ser injusto, até porque não sou chamado a avaliar a vida dos apóstolos do meio evangélico, mas até essa procura por um título que impressiona é, de certo modo, o jogo que já existia neste contexto em que novos líderes apareciam para dizer a Paulo: Paulo, estás desatualizado. Reparem, no meio evangélico isto foi muito simples. Há 40, 50 anos, o ponto máximo que tu chegavas, se vamos usar esta ideia de ponto máximo, era aqui. Há 50 anos, qual era o ponto máximo que se chegava entre evangélicos? Qual era a designação dentro da igreja? Qual era o máximo que a pessoa podia chegar a ser? Presidente da Aliança. Era pastor, não era? No máximo pastor. Para pessoas que vêm de outros contextos, em alguns casos mais, vamos dizer, mais diretamente herdeiros da Reforma, poderia haver a figura do bispo, não é? O termo bispo podia. Reparem, o que aconteceu nos últimos 50 anos é que pastor ficou chato, passou para bispo. Mas bispo ficou chato, passou para apóstolo. Apóstolo ficou chato. Onde é que vai chegar agora, não é? Mas a ideia de uma certa busca pela procura de uma... vamos transcender-nos a nós próprios, vamos ter alguma coisa para mostrar. E quando as pessoas são guiadas por aquilo que veem, superapóstolos dão-se muito bem. Curiosamente, ainda ninguém decidiu usar o termo superapóstolo, porque lembra-se, provavelmente não, este na Bíblia tem uma má conotação, mas mais valia que usassem o termo superapóstolo. O que nos deve guiar, é o que o apóstolo Paulo está aqui a explicar, é a esperança. É uma fé concreta que não tem medo de assumir que a nossa melhor casa, nós ainda estamos à espera dela. O que nos deve guiar não são os olhos, mas é a esperança que nós sabemos que a nossa melhor casa ainda está por vir. A nossa melhor casa será um dia quando tu tiveres o corpo glorificado, o corpo da ressurreição, e estiveres aí sim, rosto a rosto, a veres o próprio corpo de Deus em Jesus. Mas essa casa ainda não é de agora. Essa casa ainda é esperada. Repara, o que o apóstolo Paulo estava a dizer é que o ponto não é manifestar-nos aos olhos dos outros, com sinais que impressionam, mas é sermos manifestos a Deus através de uma fé que não se vê com os olhos. Olha aí o verso 11, mais à frente. Portanto, sabendo o que significa temer o Senhor, procuramos convencer os homens
Contudo, já somos bem conhecidos por Deus e esperamos que também sejamos bem conhecidos em vossa consciência. Noutras traduções vais encontrar a ideia, já estamos manifestos. O que interessa, encontras esta frase aqui, não é tu manifestar-te aos outros, impressionares os outros, mas é fora do alarido, é fora das luzes, é fora do show, estares manifesto diante de Deus. Estares manifestado diante de Deus. Seres manifesto diante de Deus. É isso que interessa. Porque nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. O apóstolo Paulo não estava nem aí. Vamos deixar isto para quinta-feira. Eu acho que vai ser interessante. Quinta-feira. Lemos a maneira como o apóstolo Paulo vai dizer. Porque há uma altura em que Paulo vai... Vocês querem competir? Então vamos lá. Vamos competir. Ele vai dizer, conheço um homem. E é aquele momento Cristiano Ronaldo do apóstolo Paulo, em que ele se começa a tratar pela terceira pessoa. Conheço um homem que foi arrebatado, não é? Foi arrebatado, o que viu já não sei. Não é? É incrível. Vamos deixar o momento Cristiano Ronaldo para quinta-feira, ok? Mas o que o apóstolo Paulo está aqui a dizer, é isso que tu tens de lembrar. Paulo não está nem aí para a ideia de se manifestar aos outros. A segurança dele é saber que Deus o conhece. Tu és tentado por isto, eu também sou por isto. Eu também sou tentado por isto. Muitas vezes nós queremos é manifestar-nos aos outros. Nós queremos que os outros olhem para nós e digam, uau! Mas o uau que interessa na nossa vida não é o uau dos homens. É o uau de Deus. É Deus conhecer-nos no íntimo. E é isso que o apóstolo Paulo estava a querer explicar. Seguir Jesus não é mostrar nada aos outros, mas é ser mostrado a Deus. Repare, eu não te estou a dizer que a nossa fé não vai ser vista na prática através das nossas obras. Não estou a colocar isso em causa. É óbvio que sim. As obras mostram a fé que temos. A árvore deve dar os seus frutos. A Bíblia fala prolongada e repetidamente acerca disto. Mas aquilo que nos motiva não é nós mostrarmos-nos aos outros. É nós sermos mostrados a Deus. Há à nossa volta muita religião, feita de sinais aparentes de poder, feita de sinais aparentes de força, ou até sinais aparentes da presença de Deus. Nessa medida, os superapóstolos, compreende isto, os superapóstolos tinham uma presença de Deus que parecia que Paulo não tinha. É por isso que eles são chamados superapóstolos, porque parece que eles trazem alguma coisa que Paulo já ficou para trás. Eles, nesse sentido, o ministério daqueles homens parecia que mostrava mais Deus do que o ministério do apóstolo Paulo. Deixa-me dizer-te, não tenhas medo de viver uma vida que, neste contexto, parece que mostra menos Deus do que outros lugares onde Deus parece estar mais visível. O que é que isso deve ser de novo para nós que somos cristãos evangélicos em 2024? E já estás a ver onde é que eu vou parar. Vou fazer algumas comparações com o nosso contexto cultural, porque é inevitável. É óbvio que esta série de mensagens eu vou estar a ter de falar em alguns dos nossos ídolos culturais, algum do nosso contexto cultural. Eu não quero estar sempre a bater no catolicismo, mas, caramba, eu sou crente em Portugal. Tenho de perceber algumas coisas. Onde religiões como o catolicismo, ou até algumas formas de neopentecostalismo. E sabem, alguns de vocês sabem isto melhor do que eu, porque alguns de vocês converteram-se em igrejas neopentecostais, algumas delas bem loucas. Eu quero já fazer a minha declaração de intenções. Eu acredito que Jesus salva. Nós não somos salvos pela igreja. Portanto, eu acredito que, apesar de muita loucura, eu acredito na conversão das pessoas numa igreja neopentecostal, ok? Eu não coloco isso em causa, porque aquilo que acontece não tem a ver com o pastor, ou o apóstolo, ou o super guerreiro ninja que te converteu. Se de facto a tua conversão foi sincera, tu podes ter vindo de um contexto muito louco. E alguns de vocês vieram, eu sei. E contam-me histórias e não sei se nos podemos divertir com as vossas histórias do passado, mas às vezes divertimos-nos. Agora, o ponto é que, quer esse contexto neopentecostal mais louco, quer a Igreja Católica, com todo o respeito, são igrejas que têm mais coisas para mostrar do que nós. Nós não temos nada para mostrar. O que é que tu tens para mostrar aqui?
Claro que nós tentamos, por exemplo, nesta casa de oração, ela ser minimamente harmoniosa, bonita na sua simplicidade, ter aquele toque de suave arquitetura nórdica protestante, que é aquilo que os meus amigos católicos dizem quando cá vêm, não é? Claro, nós tentamos ter um espaço que seja agradável, mas intencionalmente, uma vez mais, eu quero dizer, nós não temos nada para mostrar. Nós não temos uma força específica para mostrar. Nós não temos um poder específico para mostrar. Há um tipo de presença de Deus que nós não temos para mostrar. Porque nós andamos por fé e não por vista. Nós não estamos num campeonato de dizer: olha Deus aqui. Eu nunca poderei fazer nada como pastor que de repente tu olhas e dizes: é Deus. Percebe o que eu quero dizer? É óbvio que quando tu ouves a palavra, se eu pregar a palavra, tu vais dizer que foi Deus. Claro que sim. Mas a nível de olhos, de provas, de coisas, nenhum pastor evangélico pode fazer uma coisa boa através de: assim te provo que Deus está comigo. A prova da presença de Deus é sempre a fidelidade à sua palavra. É por isso que o apóstolo Paulo vai rejeitar esses superapóstolos, porque eles têm coisas que enchem os olhos. Nós somos evangélicos em 2024, nós não temos nada para encher os olhos das pessoas. Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Um dos sinais da fé de Paulo era, em comparação com os shows da suposta presença divina, uma espera. Sabes o que é que o apóstolo Paulo tinha para mostrar? Eu espero. Eu sei que vou encontrar. Ele vai ter experiências místicas que vai partilhar de logo de seguida, mas tu vês o apóstolo Paulo a colocar a base da mensagem dele nas experiências místicas que teve. Sabes onde é que ele vai? Eu estou a tentar evitar ir para quinta-feira, mas não resisto a dizer isto. Sabes onde é que o apóstolo Paulo vai dizer: olha, sabe o que é que eu tenho para mostrar? Este homem já fez 30 por uma linha, este homem sempre na terceira pessoa, o tal momento Cristiano Ronaldo, este homem sou eu, não é o que ele está a dizer. Mas sabem o que é que foi o melhor que eu trouxe de todas as experiências místicas que enchem os olhos? Sabem o que é que foi o melhor? Eu pedi 3 vezes ao Senhor que me tirasse o espinho da carne e Ele não tirou. E Ele disse: na tua fraqueza a minha graça se aperfeiçoa. Percebes a maneira como Paulo arrumou os superapóstolos? Vocês passam a vida a querer poder, vocês passam a vida a querer provas, vocês querem coisas que enchem os olhos, e eu tenho para vos partilhar 3 nãos de Deus. 3 nãos de Deus. E nós pensamos: oh Deus, é o apóstolo Paulo, dá-lhe um jeitinho. Ele já fez tanta coisa. 3 nãos de Deus, porque na minha fraqueza a tua graça se aperfeiçoa. O que é que nós, como evangélicos, temos para mostrar ao mundo? Não me entendas mal. Nós somos uns desgraçados como Paulo era. Nós não estamos aqui para mostrar nada. Eu não tenho nada para mostrar. Nós andamos por fé e não por vista. A verdadeira fé bíblica não tem medo de assumir aqui, deixa-me dizer isto, uma ausência física de Deus. Eu não tenho Deus materializado hoje aqui para te mostrar, e eu estou profundamente certo que Cristo está connosco através do seu Espírito, mas eu não tenho nenhuma presença física para te mostrar. Pelo contrário, nesse sentido, tu vens a este lugar também para sentires a presença de Deus através do Espírito, mas deixa-me dizer isto com cuidado e com a Bíblia aberta. Há uma forma de ausência física de Deus cada vez que tu aqui estás. Porque não estamos com Deus, como um dia vamos estar. Portanto, ir à igreja, sim, onde nos reunimos em nome de Jesus, nós sabemos que Ele está lá. Através do Espírito sabemos que Ele está lá. Como o Filipe mencionou bem no domingo passado, nós comemos o pão e bebemos o vinho. Nesse sentido, até vemos o Evangelho, no sentido dos símbolos do Evangelho, nós vemos o Evangelho, mas nós não temos uma presença física do corpo de Deus para te oferecer. A verdadeira fé bíblica não tem medo de assumir aqui uma ausência física de Deus. E é nesta fraqueza que se vê que estamos a viver por algo que vai além dos olhos. Encontras essa frase aí? Sabes porque é que é interessante dizer isto? Eu não te quero meter sempre, depois vais dizer: o pastor está sempre a falar catolicismo é natural, eu estou no meu país, o meu país é católico, é natural que eu falo muito catolicismo.
Não foi na semana que passou, foi na outra, mas na outra semana houve um feriado. Sabes qual era o feriado? Na quinta-feira. Não foi na última, é o feriado do Corpo de Deus. Quer dizer isto com respeito. Eu tenho amigos bons católicos que abençoam a minha vida e que muitas vezes, tenho de assumir isto, muitas vezes são um exemplo para a minha fé. Mas também tenho de dizer aquilo que acredita acerca do catolicismo com a Bíblia aberta. A transubstanciação é uma crença que para nós não tem qualquer tipo de base bíblica e esta é mais uma das razões porque não tem. A transubstanciação, a convicção de que na Eucaristia aquele é o corpo de Jesus, é aquilo que permite o feriado do corpo de Deus. Se calhar tu és um evangélico que não percebe nada de catolicismo. Mas o católico acredita que naquele elemento, é por isso que são feitas as procissões, ali vai o corpo de Deus. E o católico mostra o corpo de Deus. E tu tens de reverenciar o corpo de Deus, porque aquele é o corpo de Deus. Usarão os raciocínios muito profundos de homem como Tomás de Aquino e toda outra tradição que depois seguiu, mas a Igreja Católica acredita que é o corpo e mostra o corpo. O que é que nós protestantes temos para mostrar? A ausência do corpo de Deus. Eu não me envergonho de não ter corpo de Deus para mostrar a ninguém. Eu não me envergonho da Igreja Evangélica ser uma igreja onde tu não tens nada substancial para apalpar. Eu não me envergonho de tu vires a uma casa de oração destas e não ver nada que te encha os olhos. Eu não me envergonho de não ter uma bênção material para te dar, porque esse é o campeonato de quem vive pelos olhos e nós vivemos pela fé. Repara o que isto significa. Quero terminar este sermão. Nós, evangélicos, não somos o povo da fartura. Nunca fomos. Os irmãos sabem, se vocês forem uma igreja evangélica mais pobre do que a nossa, às vezes é desolador. Ou agora está na moda, com esta mania das pessoas ficarem mais civilizadas e se converterem ao catolicismo e à Igreja Ortodoxa, agora está na moda dizer mal dos salões evangélicos que têm cadeiras de plástico, uma guitarra, que são casas feias. Agora está na moda, claro, o que é que está na moda? Está na moda tu sentiste superior aos evangélicos que são mais pobres do que tu. Está na moda subir na vida. Então, pessoas que vieram de igrejas humildes começam, não, a minha vida, tirei um curso superior, já não posso ir à Assembleia de Deus onde fui educado, né? Agora a minha vida está a subir. Ganham-se uma denominação mais pomposa e depois ficam tão inchados na sua caminhada com Jesus que chega a uma altura que não basta ser batista reformado ou presbiteriano, tem de virar ao católico ortodoxo. Porquê? Porque é uma questão de ascensão social. Eu preciso mostrar alguma coisa. Então, falam mal dos evangélicos, porque nós somos os pobres do mundo, obviamente, queridos irmãos. Nós somos os pobres do cristianismo. Nós somos aqueles que parecem estranhos, bizarros. Porquê? Nós não temos nada para mostrar, nós não temos fartura. Sabem o que é que nós temos para mostrar? Nós temos fome de Deus para mostrar. Nós não temos fartura, nós temos fome. O povo evangélico é o povo que tem fome de Deus. Sabem, é por isso, não me quero alongar, é por isso que nós sonhamos com o Apocalipse. As pessoas, são os evangélicos que passam a vida a falar no Apocalipse. Eu vou-te dizer porque é que nós somos obcecados pelo Apocalipse. Porque a presença de Deus que nos é dada agora não nos chega. Nós queremos mesmo ver Jesus em corpo. É por isso que nós pensamos em ir para a outra vida. Porque esta vida é incrível, tem coisas ótimas. Mas esta vida não chega. Nós queremos mesmo o final do mundo. Porquê é que nós queremos o fim do mundo? Nós queremos mesmo estar com Jesus, rosto a rosto. Nós queremos mesmo pegar, tocar as chagas de Jesus. Não nos chega a presença que temos aqui. É por isso que o apóstolo Paulo fala de uma maneira tão franca. Eu estou pronto para ir. Eu não estou pronto para ficar, eu não estou satisfeito com a vida de cristão que tenho aqui, eu estou pronto para ir. É por isso que nós evangélicos somos o povo da fome, não somos o povo da fartura. Alguém que fica contente com esta vida não pode ser um bom evangélico. Sim, nesse sentido queremos o Apocalipse rápido, que venha rápido, porque a presença de Deus que nós temos é aquela que Deus planeou para nós, mas nós queremos mais dela. Estar nesta vida com Jesus é paradoxalmente não precisar de o mostrar onde ele ainda não se encontra. Eu não tenho o corpo de Jesus para te mostrar. Nós não tínhamos o corpo de Jesus para te mostrar na semana passada quando tomámos o pão e o vinho. Nós acreditamos que o pão e o vinho simbolizam o corpo de Jesus. Nós acreditamos que há uma presença
espiritual, especial, quando tomamos a ceia, mas nós nem sequer temos sacramentos. Deixa-me usar esta palavra neste sentido. Sacramentos que te deem Deus, num certo sentido. Tudo isso está ausente daqui. Mas deixa-me dizer, é precisamente por isso que nós desejamos estar com Ele. Não te envergonhes da ausência de Jesus por enquanto, porque é isso que está a alimentar a tua fome de o encontrar. E sabemos que Jesus está connosco. Não interpretes mal a minha mensagem. Nós sabemos, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé e sabemos que o Espírito está connosco. É uma certeza que é feita de esperança. Nós não ganhamos campeonatos da presença de Deus. Nós não ganhamos campeonatos de poder. Nós não ganhamos campeonatos de influência. Nós não temos esse tipo de sinais que enchem os olhos para mostrar. O que nós temos, meus queridos irmãos, é a palavra aberta e é nós a despejarmos completamente com a palavra aberta. Como é que nós ensaiamos isto? Nós ensaiamos isto através do nosso louvor. E o nosso louvor também é a nossa fome. O nosso louvor também é a nossa saudade de Deus. O nosso louvor é a certeza que Deus está connosco. O nosso louvor é alguma coisa que nos diz, o Espírito Santo que nos assegura que Deus não nos abandona. Mas o louvor também é a altura em que tu dizes, Senhor, isto só não chega, eu quero mais. O nosso louvor é a nossa fome. O nosso louvor é a nossa saudade. Nunca te envergonhes de ter fome de Jesus. Nunca te envergonhes de ter fome de Deus. Porque nós não andamos pelos olhos. Nós andamos por fé. Vamos responder com louvor. Quero convidar a igreja a ficar. Querido Deus, obrigado. Obrigado porque a tua presença não se limita à tua visibilidade. Retira sempre de nós qualquer mentira de querermos enganar alguém com uma presença tua que não existe. Não permitas que nós usemos da autoridade espiritual sobre outros para os convencermos que porque te temos podemos mandar nos outros, Senhor. E nós sabemos que esta é uma tentação comum. Ó Senhor, não é só para crentes que acontece o desejo de mandarmos nos outros, de mostrarmos aos outros que temos uma vida impressionante. Isto acontece com todos, aqueles que não acreditam em Ti, querem mostrar Deus, mesmo quando não acreditam em Deus, mostrando uma vida impressionante, mostrando sinais, mostrando poder, mostrando seja lá o que for, que faça as pessoas ficar de boca aberta, Senhor. Ó Senhor, não é fácil nós não querermos impressionar os outros, não é fácil nós satisfazermos da Tua presença no segredo, no secreto. Ó Senhor, mas é assim que o nosso Senhor nos ensinou, que nós Te encontramos e somos manifestos diante de Ti, Senhor. É isso que nos interessa, que Tu olhes para nós e vejas, que nós possamos admitir quem nós somos diante da Tua presença. Não queremos impressionar ninguém, Senhor. Ajuda-nos a vivermos da Tua presença a única coisa que precisamos. E oramos, Senhor, Tu sabes, ninguém quer morrer aqui nesta manhã. Todos nós queremos viver uma vida idealmente longa e com saúde. Oh, Senhor, mas lembra-nos, esta vida não é grande coisa comparada com o momento em que nós estivermos na Tua presença, Senhor. Por isso, não nos permitas afeiçoar demasiado a esta vida, às suas glórias, àquilo que se vê, mas faz-nos pessoas guiadas pela Tua palavra. Um dia nós seremos achados fisicamente diante de Ti, contemplando o nosso Jesus, apalpando as marcas das chagas no Seu corpo. Todas estas coisas nos transcendem, mas são a nossa esperança. São aquilo que nos faz guiar. Recebam também por isso a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Hoje, neste domingo, queremos usar para descansar no Senhor, amanhã para sempre. Amém.